Não sejamos precipitados. Marcos capítulo 14, verso 29 a 31 diz: E disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Um dos maiores inimigos do ser humano é a autoconfiança. Relativamente a Deus, a nossa autoconfiança é completamente letal, uma vez que o desejo revelado dele é que confiemos nele e não em nós mesmos. Que venhamos a nos despir da arrogância e soberba para ter diante dele e de todas as circunstâncias da vida uma postura de humildade, onde um coração quebrantado e contrito vem substituir a altivez tão comumente encontrada nas pessoas. A altivez é tão costumeira que podemos ver o exemplo no texto. Ele estava tão firmemente confiado em seu jeito de ser, em sua integridade e amor por Jesus, que afirmou, até contrariando a palavra do próprio mestre, que ele, Pedro, o discípulo fiel e dedicado, jamais negaria ao Senhor. Pedro tinha em mente o seu atual estado de espírito. Não é de se duvidar que ele tivesse mesmo a intenção de morrer pelo Senhor, com certeza se fossem as mesmas circunstâncias que estavam vivendo no momento de suas declarações. O mesmo sentimento, o mesmo fervor, muito provavelmente Pedro se esforçaria mais por cumprir os seus votos. Mas Pedro falava de um momento ainda por viver. Ele falava a respeito de um tempo que ele desconhecia, uma circunstância ainda não experimentada e que viria regada de novidades e surpresas com as quais ele não contava. Quantas vezes somos arrogantes assim? Vemos as pessoas ao nosso redor sucumbindo, caindo, tomando decisões precipitadas e sofrendo muito com isso. E abrimos o nosso bocão e falamos: se fosse eu, comigo não, eu não faria isso. Comigo não seria assim. Fácil falar do que temos apenas um vago conhecimento. Fácil falar quando não somos nós que estamos sendo testados, quando não é a nossa vida que está sendo sacolejada. Fácil soltar afirmações entusiastas quando o problema e situação é dos outros. Mas Pedro naquela noite viu suas circunstâncias mudarem vertiginosamente. Tudo foi tão rápido que até que o galo cantasse, ele nem percebeu que estava negando a Jesus 3 vezes. O tão confiante Pedro não supunha quais sensações e emoções que encheriam o seu coração ao ver o seu tão unido grupo de discípulos se dispersando. Ele não imaginava como seria ver o seu todo-poderoso mestre entregue nas mãos dos soldados romanos. Não pensou como seria vislumbrar o Filho de Deus sendo esbofeteado e humilhado. Ele não sabia como era ver aquele em quem ele acreditava totalmente subjugado pela inevitável sentença de morte, e como mudaram as circunstâncias ao redor. Mudou-se toda a disposição do coração de Pedro e ele negou a Jesus. Deus deseja remover essa maldita autoconfiança carnal de nossos corações. Ele deseja nos fazer triunfar, sim, mas pelo mérito e método dele, e não de nós próprios, e muitas vezes ele nos permite trilhar caminhos como os de Pedro, do abandono, da solidão, da humilhação, da perseguição, para enfim reconhecer que ele estava certo. Em toda a nossa tão estimada confiança em nós mesmos, precisava ruir para dar lugar a um coração temente que confia em Deus, mas não acredita em si mesmo, que sabe que nossas convicções são tão terrivelmente frágeis que qualquer circunstâncias imprevistas podem mudá-las tão drasticamente qual nenhum de nós poderia imaginar. Mais prudência e cuidado ao abrir a boca faz bem ao presente e evita grandes decepções e choros amargos como o de Pedro, que somente depois do olhar cortante do mestre percebeu a besteira e precipitação de suas palavras. Que o Senhor nos ajude a confiar mais nele e menos em nós mesmos. Lucas capítulo 22, versos 60 a 62 diz: E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo.
E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.